Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente reúne para mais um diálogo filosófico, hoje falando de um tema muito importante também que promove altos diálogos teológicos, altos debates, que é sobre o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard. Como nós já vimos e já tivemos contato com este filósofo, ele contribui muito para a compreensão subjetiva do homem e é considerado por muitos como o primeiro filósofo existencialista, um dos primeiros, né, a desenvolver o existencialismo cristão. Alguns temas são muito recorrentes na filosofia de Kierkegaard, como por exemplo a angústia, o desespero, a existência humana, os estágios da existência, a subjetividade e por aí vai, fazendo de Kierkegaard um dos filósofos mais estudados em todas as áreas, sociologia, filosofia, teologia, psicologia e por aí vai embora. Hoje nós vamos fazer um recorte e buscar compreender e dialogar sobre um dos temas mais importantes da filosofia de Kierkegaard, que é o estágio religioso. No estágio religioso, coisa que nós podemos encontrar em várias obras do filósofo, como por exemplo ou Isto ou Aquilo e Temor e Tremor, nós encontramos uma filosofia muito bonita e uma filosofia também de caráter religioso muito importante. Então, antes da gente começar essa reflexão em torno do estágio religioso, estágio da vida, onde nós temos aí a estrutura e formação do homem de fé, nós vamos elencar algumas perguntas que devem nortear a nossa reflexão hoje. Nós sabemos que estudar um pensador de muito tempo atrás, como por exemplo Kierkegaard do século XIX, ou ir lá no começo, nos primórdios da filosofia grega, é importante estudar aquilo que os filósofos têm a dizer. Mas mais importante ainda é atualizarmos as questões que esses filósofos tinham até então para a nossa realidade hoje. Debater sobre elas e também elencar novas perguntas, né? Daí a gente pode criar um círculo hermenêutico onde no próprio diálogo filosófico se faz filosofia, se filosofa, se cria novos critérios, novas respostas, novas chaves de leitura e também novas interpretações. Nesse sentido, a pergunta que nós devemos fazer hoje é a seguinte: em que consiste a fé religiosa? Como eu tinha dito anteriormente, Kierkegaard é religioso. Ele vivencia um protestantismo muito forte na Dinamarca do século XIX, influenciado pelo pietismo, que é ali uma característica do protestantismo, onde se tem uma elevação muito forte de uma moral cristã e também de seguir à risca os preceitos institucionais e também do evangelho. Então, o que consiste para você a fé religiosa? Outra pergunta também é a seguinte: como que deve ser entendido o homem de fé? Quem que é o homem de fé, o homem que tem fé, e como que ele deve relacionar-se com os preceitos éticos às quais ele está submetido? Então essas são perguntas que sempre nos inquietam. Onde fica a fé religiosa na nossa vida e qual que deve ser ali o balancete com os valores éticos e morais da sociedade? Para responder a essa pergunta, Kierkegaard utiliza um exemplo muito recorrente em toda a sua obra, né? Nós podemos encontrar ela aprofundada em Temor e Tremor e também em um conceito de angústia, com perspectivas diferentes. Esse é a resposta à clássica pergunta: quem que seria Abraão? Para falar da fé religiosa, a gente tem que voltar, segundo Kierkegaard, que é um exemplo que ele trabalha muito em suas obras, a Abraão e também Isaac, a relação de sacrifício do pai e do filho, Abraão e Isaac, né? E quem que seria nesse caso Abraão? Ele seria um profeta ou um assassino? Em que ponto entra ali o valor ético? Em que ponto entra ali o valor religioso? Para isso, nós faremos isso em dois viés. Primeiro, nós iremos ler o trecho onde fala de Abraão e Isaac na Bíblia, que foi ali o contato que Kierkegaard teve com esta passagem, né? Buscando não uma compreensão da história de Israel ou de valores hermenêuticos que hoje, em século XXI, nós temos,
mas buscando olhar no contexto daquela época como que este texto contido no Gênesis pode ser entendido no contexto de época. Então, o nosso objetivo aqui não é fazer considerações, seja elas arqueológicas, teológicas sobre o texto, mas fazer um recorte na perspectiva kierkegaardiana, ou seja, da maneira com a qual Kierkegaard utiliza o texto. Então, o trecho que fala do sacrifício de Abraão e Isaque, ele se encontra em Gênesis, capítulo 22. E aí, na primeira parte desse capítulo 22, ele vai falar para nós sobre o sacrifício de Abraão e Isaque. Depois você pode pegar qualquer Bíblia, independente da sua religião ou não, mas o contato com a Bíblia, que foi o que baseou Kierkegaard, a partir do existencialismo cristão. Ele era de profunda natureza religiosa, né? E compreender melhor as nuances presentes neste texto. Então, de maneira geral, o que nós encontramos em Gênesis 22? O sacrifício de Isaque. Deus pôs Abraão à prova. Disse-lhe Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Deus disse, tome seu filho Isaque, seu único, o seu querido, vá até a terra de Moriá e ofereça-o em holocausto, no alto da montanha que vou lhe mostrar. Então, só nessa introdução do texto, eu creio que não é o momento para a gente debruçar sobre todo o texto, mas só nessa introdução a gente vê uma relação com Deus na vida de Abraão e um pedido de Deus de conteúdo ético e moral e também histórico da época, que é a noção de sacrifício para o povo de Israel antigo e também depois do pós-exílio, né, que foi um contexto muito reelaborado. Então, nessa narrativa a gente vê isso, o contexto sacrificial. E antes, relendo o livro do Gênesis, a gente vê como que a figura do filho Isaque, que era o filho da promessa, ela é muito importante e muito forte para Abraão. Naquele instante, Isaque se torna o cume, o ponto alto da própria existência e vida de Abraão, já que por meio do filho, Deus se manifestou na vida dele e também da sua família e da sua descendência. Só que Abraão não esperava esse tipo de pedido de Deus. Daí, por exemplo, na obra O Conceito de Angústia, Kierkegaard falar que diante desse pedido de Deus e na hora de sacrificar o filho, Abraão, diante de todas as possibilidades existentes, ele, pelo seu conteúdo de fé e pela sua fé em Deus, opta em sacrificar o filho, né? Daí uma angústia positiva anterior a este fato que permitiu o próprio Abraão cometer este ato, né? Ou tentá-lo cometê-lo. Então vamos tentar ver na obra Temor e Tremor, um pequeno trecho que nós vamos analisar, buscando compreender como Kierkegaard compreende essa relação da narrativa de Abraão e Isaque, do sacrifício, e também como que ele compreende a fé religiosa em relação com os valores éticos. Vamos analisando alguns trechos, né? Até para discutirmos um pouquinho sobre os tópicos filosóficos que ele nos apresenta. Muitos pais acreditaram perder com seu filho o mais precioso tesouro do mundo e de assim terem sido despidos de qualquer esperança no futuro. E, no entanto, nenhum filho foi o filho da promessa no sentido em que Isaque o foi para Abraão. Então, neste primeiro trecho, ele está nos falando sobre a importância de Isaque para Abraão, né, que é o filho da promessa. E até hoje a gente sabe disso, né, o valor que tem a descendência e o valor que tem um filho para uma família, né, em sentido afetivo, emocional, psíquico e demais contextos, né. Então, a perda de um filho para Kierkegaard, nesse sentido, seria uma grande desgraça, né. E ele continua, muitos pais perderam seus filhos, mas ele lhes foi arrancado pela mão de Deus, pela insondável e imutável vontade do Onipotente. Vontade do Onipotente, termos que são atributos ao próprio Deus, mostra como Kierkegaard está embebido dessa
religiosidade que marca o seu período e também é decorrente de outros pensamentos filosóficos anteriores, como, por exemplo, o próprio Agostinho. Totalmente diverso o caso de Abraão, uma grande prova lhe fora reservada. A sorte de Isaque foi-lhe entregue nas mãos junto com a faca. Essa era a sorte do velho diante da sua única esperança. Então aqui está o ato em si, né? O pedido de Deus para que Abraão sacrificasse seu filho Isaque. Um momento importante onde ele está ali com a decisão a ser tomada e com a faca na mão, que seria, cumprir na totalidade o ato sacrificial, né? Depois ele continua, mas ele não duvidou, não olhou angustiado para a direita e esquerda, não cansou o céu com as suas orações. Ou seja, Abraão não ficou ali desesperado, né? O que eu faço? Ou joelhou-se e começou a rezar pedindo a Deus para mudar de ideia, né? O que ele fez? Pois o Onipotente o punha à prova, ele o sabia, e sabia que aquele sacrifício era o mais grave que se lhe podia pedir, mas sabia também que nenhum sacrifício é grave demais, quando Deus o reclama, e ele levantou a faca. Então o que a gente vê? Para Kierkegaard, Abraão, no mesmo momento, ele entendeu o pedido de Deus e ele imediatamente levantou a faca, né? Buscou cumprir aquilo que Deus o tinha pedido, seguir a vontade de Deus, né? Não teve ali um momento de uma angústia no sentido de desespero, no sentido de inquietação, de insegurança, de correr, mudar de ideia. Não, ele estava ciente naquilo que ele ia fazer. E ele continua: quem deu forças ao braço de Abraão, quem manteve no alto a sua mão direita, impedindo-a de cair onipotente? Essa cena paralisa o espectador. Quem deu forças à alma de Abraão e impediu que seus olhos se turvassem, de modo a não distinguir mais nem Isaque, nem o carneiro? Essa cena cega o espectador e, no entanto, é talvez raro quem se torne cego e paralisado, e ainda mais raro quem dignamente conte o que aconteceu. Nós todos o sabemos, não era senão uma prova. Isso é fácil, a gente relendo a narrativa hoje no contexto, né? E já sabendo o resultado, mas você estando ali passando pelo processo como Abraão passou, segundo a narrativa, é normal que se entenda que seria ali um processo de prova de fé, que foi que Kierkegaard põe, ou seja, Kierkegaard se coloca como leitor deste texto, dessa passagem do Gênesis, e busca ser interpelado pelas reações que ela produz, né? E ele segue. E a prova eu a descubro na profunda alegria que o invadiu quando recuperou Isaque e no fato de que não precisou se deparar, não precisou de uma suspensão para se recolher diante do mundo finito e das suas alegrias. Ou seja, Abraão não ficou ali pensando 10.000 vezes, colocando na balança o que deve ser feito, o que deve ser feito, os prós e os contras. Ou seja, Abraão, ele buscou na sua fé uma ação sem muita racionalização, podemos dizer, né? E Kierkegaard segue na obra. Se fosse um homem diferente, talvez tivesse amado a Deus, mas não teria acreditado, porque amar a Deus sem ter fé significa espelhar-se em si mesmo, e amar a Deus com fé significa espelhar-se em Deus. Ou seja, aqui está a dimensão da fé para Kierkegaard. É o estágio da existência humana religioso, o terceiro estágio que ele aponta. Depois do estágio estético, ético e religioso, seria o último, né? A diferença do homem que ama a Deus com fé e sem fé. Com fé porque eu me assemelho a Deus, né? E sem fé porque eu sou apenas um reflexo das minhas vontades de mim mesmo. Aí Kierkegaard dá uma distinção aqui e continua a história, né? Eu me proponho agora a extrair da história de Abraão, sob forma de problema, sua dialética, para ver a fé como inaudito paradoxo
paradoxo capaz de transformar um delito em um ato sano e agradável a Deus, paradoxo que devolve a Abraão seu filho, paradoxo que nenhum raciocínio pode dominar, porque a fé começa exatamente lá, onde a razão termina. Uma frase que é muito recorrente hoje em dia e também o foi durante todo o pensamento filosófico, né? A fé começa onde a razão termina. Nesse sentido, Kierkegaard aponta para uma existência de um paradoxo. Que paradoxo é esse? A compreensão do ato de Abraão. É um delito aos olhos da realidade, do mundo, das leis, das normas. Você sacrificar, matar um filho, é um delito. Você seria punido, né, com tudo aquilo que as leis das mais diferentes épocas e sociedades tinham, né? Com exceção de antigas comunidades e também sociedades devidos à sua cultura, né? Mas para ele, para Kierkegaard, há aqui um delito, mas aos olhos da fé é uma atitude sana, saudável, né? Por quê? Porque é um paradoxo que deve ser entendido na compreensão de fé e não a nível racional. E ele segue: a moral é propriamente o geral, e enquanto o geral é o que vale para todos. Num outro sentido, pode-se dizer que é aquilo que é válido a todo instante, posto como ser imediato, sensível e psíquico. O indivíduo é o indivíduo que tem o seu telos, ou seja, o seu fim, no geral. E essa é a sua tarefa ética: exprimir constantemente a si mesmo naquele e dissolver a própria individualidade no geral. Ou seja, todos os comportamentos dos indivíduos que são passíveis de serem universalizados, eles são comportamentos morais. Então, para compreender aí aonde entra a questão do salto da fé, né, do homem de fé, a gente tem que compreender como que Kierkegaard interpreta esses comportamentos individuais, né, do próprio indivíduo. À medida que eles podem ser universais, logo eles são também morais. Há essa relação direta, né? Como, por exemplo, você saber que hoje em dia, se você cometer um determinado delito, você tem, não sei, X número de possibilidades de ser preso. Por quê? Porque há ali uma coisa subordinada pela lei que todos os indivíduos devem seguir, né? E aí todos vão corresponder aí da melhor maneira. Então aí a relação entre o universal e o moral. O paradoxo da fé consiste, portanto, no fato de que o indivíduo é superior ao geral, de modo que, para lembrar aí uma distinção dogmática hoje empregada, né, o indivíduo determina a sua relação com o geral mediante a sua relação com o absoluto, e não a sua relação com o absoluto mediante a sua relação com o geral. Ou seja, para o indivíduo ser um homem de fé, alcançar a plenitude desse estágio religioso e compreender a sua própria existência, ele tem que primar, né, valorizar primeiramente a sua relação com o absoluto. Ou seja, na fé o indivíduo vai se colocar acima na ética, numa relação direta com Deus. Então, a própria relação de fé ela é primordial para Kierkegaard e também anterior e necessária às relações éticas posteriores que todos os indivíduos desenvolvem ao longo da vida. Pode também se formular o paradoxo dizendo que existe um dever absoluto para com Deus, porque nesse dever o indivíduo se refere ao absoluto, ou seja, qual que é a ética para uma pessoa cristã? Qual que é a ética para Kierkegaard neste sentido? A pessoa que vai fazer a vontade de Deus. No caso, Abraão, ali ele está assumindo a postura ética também, quando ele faz a vontade de Deus. Só que Abraão, ele está indo mais além disso, quando ele é capaz de dar o salto para a fé, né? O salto dialético para ser um homem de fé. Nós encontramos um paradoxo desse gênero na história de Abraão do ponto de vista moral. A relação que o liga a Isaac se exprime dizendo que o pai deve amar o filho, é o que nós encontramos hoje ainda, e em todas as sociedades, né? Óbvio, a questão do pai que deve amar o filho.
Essa relação moral é assim rebaixada ao relativo em contraste com a relação absoluta com Deus. O que acontece? A partir do momento que o homem decide-se por se tornar um homem de fé, ele necessariamente transforma todos os critérios éticos que o conduz como relativos, que foi a mesma postura que aconteceu com Abraão, né? Ao relativizar o critério ético de sua época, né, sacrificando o próprio filho. Por quê? Porque acima disso estava uma postura de fé. A linguagem corrente revela também a correspondência entre esses dois termos. Cada um realiza algo que não se encontra no geral. Disse então que não agiu por amor a Deus, querendo com isso dizer que agiu por amor a si mesmo. O paradoxo da fé perdeu uma instância intermediária, um geral. De um lado, a fé é a expressão do supremo egoísmo, realiza a ação terrível por amor a si mesmo. Do outro, é a expressão do abandono absoluto e age por amor a Deus. Duas posturas no ato de Abraão, ao buscar entender ali a maneira como ele agiu. Ao buscar sacrificar o filho, ele não pensa na liberdade do filho, ele pensa em si mesmo, né? Deus me pediu isso para adquirir a salvação, então eu devo consumar este ato. É uma atitude, segundo Kierkegaard, egoísta, mas Kierkegaard não entende essa escolha egoísta como algo negativo. Pelo contrário, é um paradoxo existente com a própria relação de abandono por Deus. Então, de um lado, nós temos o amor a Deus, paradoxalmente com o interesse a si mesmo, que foi no caso de Abraão. A partir da resolução desses paradoxos, nós temos aí a plenitude do homem de fé, que é quando o homem compreende os saltos dialéticos entre os estágios da existência e no estágio religioso, pelo exemplo de Abraão, que não teve nenhum medo, né, de seguir a vontade de Deus para a vida dele, este homem encontrar a plenitude com o absoluto, passando assim então a fazer parte da primeira grande normativa de vida do indivíduo, a relação com o absoluto, a relação com a fé e os paradoxos com si mesmo.